Bom, é isso aí, amigos. Nossa última reunião do ano, né? Estivemos juntos aí mais um ano e vamos continuar estudando. Conforme eu disse, isso tem nos feito muito bem, acho que para vocês também. E é uma forma de a gente carregar a nossa bateria, da gente fazer a nossa reflexão, da gente entender um pouquinho, né, o objetivo da nossa vida, da nossa existência, da nossa criação, enfim, né? E interessante que Paulo tem nos ajudado muito, né? O Ato dos Apóstolos tem nos ajudado muito, esse livro aí que Lucas escreveu, que é muito, muito bonito a gente saber as histórias dos primeiros cristãos, às vezes até a nossa história, né? Quem sabe nós não estivemos lá também. Então vamos continuar nosso estudo. A semana passada nós começamos a estudar esse capítulo 9 que fala sobre a conversão de Saulo. Nós estudamos até mais ou menos o meio aí dos versículos, né? O versículo vai do versículo 1 até o versículo 19, e nós estudamos aí até mais ou menos o versículo 10, se não me engano. Só para a gente fazer uma recapitulação para os amigos que não estiveram aí junto com a gente, o Ramon, a Gleide, né? Depois a Soraya pode me ajudar, o Iris também, o Antônio, se eu lembrar de alguma coisa aqui. Mas, inicialmente, nós falamos da educação, né, de Paulo, de Saulo, né? Que Saulo foi educado desde criança para ser um doutor da lei. Ele, ele abraçou esse desafio com muito afinco, né, de defender as leis de Moisés. Ele foi educado para isso, além de educado religiosamente, que naquela época a questão religiosa ela se confundia, né, tanto com a função religiosa, a função legislativa, a função do judiciário. Então, o poder que aqueles sacerdotes tinham era um poder geral, né? Diferente de hoje, que o poder é centralizado entre pilares e também a religião fica à parte, né? Ainda mais no Brasil que o Estado é laico. Naquele momento, centralizava a força tudo. Então, ele era, ele foi educado para ser aquela pessoa, para defender os preceitos de Moisés, para fazer justiça. E ele fez esse papel com muita, assim, ele fez o papel conforme tinha que ser feito mesmo, né? Só que aconteceu. Provavelmente, a gente tem certeza disso, havia um plano antes da existência dele com o próprio mestre, com o próprio governador. E a gente percebe, durante a trajetória da vida dele, que em várias ocasiões ele teve essa oportunidade de aceitar a boa nova ali, né? Aceitar os novos preceitos de Jesus, a revelação complementar à lei de Moisés. Primeiramente, conhecendo Abigail, né, aquela pessoa que ia ser a sua noiva. Depois conheceu Estevão, que era o irmão dela, no próprio discurso que Estevão estava dando ali na Casa do Caminho, quando ele vai até a Casa do Caminho. Mas por mais que ele fica ali de boca aberta, né, que ele fica ali encantado com a oratória de Estevão e com aquelas novidades que ele não conseguia nem rebater, aquilo não conseguiu tocar o coração dele. Então, foi necessário o momento aí da estrada de Damasco para que ele despertasse para as boas novas do Cristo, né? Oi, Jô, tudo bem? Boa tarde. Seja Oi, bem-vindo, Elaine. Oi, tá? pessoal. Boa tarde. Fazendo uma recapitulação aqui, Jô, só para quem não veio, tá? E ele, o que ele tinha em mente, né, o Saulo? Que ele tinha que destruir aquela seita. Eles entendiam aquilo ali como se fosse uma seita, que era prejudicial para a cultura judaica, né? E por tudo aquilo que acontece, pela morte do irmão de Abigail, né, que era a noiva dele, aí ele fica com mais raiva ainda, porque aquilo ali parece que era uma coisa que estava perseguindo ele. E quando ele veio a saber que o Ananias era uma pessoa que estava trazendo, né, todo o conteúdo ali da Boa Nova também
para a noiva dele. Então, ele acha que o Ananias é o responsável. Então, ele pede autorização para o Sinédrio para ir até Damasco, fazer como se fosse uma vingança. Sem contar que Damasco também era um importante centro comercial naquela época lá. Então, você brecar a difusão do cristianismo, que ali naquele local também era importante. Então, o Saulo sai com aquela vontade, né, com aquela raiva ali, vamos falar assim, de chegar até Damasco e consolidar todos os planos dele. Mas o que acontece? Na trajetória e no caminho, no deserto, ele tem uma, um fenômeno que acontece muito interessante, que vai mudar a vida dele, que é a aparição de uma luz muito forte, em que ele cai do cavalo, uns falam cavalo, eu já li em alguns lugares que fala camelo, e quem aparece para ele é o próprio mestre. O mestre questiona ele por que ele está perseguindo o mestre, aí o mestre já incorpora essa perseguição como se fosse Jesus fosse o próprio cristianismo, né? Então ele fala, por que me persegues? Então, assim, você está perseguindo todo aquele que você persegue, você está perseguindo a mim também. Então, por que você me persegue? E aí ele questiona, né, quem está falando, e ele fala que é o Jesus, e automaticamente parece que desperta nele todo aquele planejamento que com certeza em outra oportunidade eles fizeram, né? E ele diz para Jesus, né? Que queres que eu faça? E imediatamente o que Jesus pede para ele é algo um pouco mais simples, apenas para se dirigir até Damasco, que lá seria dito para ele o que iria ser feito. E as pessoas que estão com ele, né, que acompanhavam ele nessa trajetória pelo deserto, levam ele até Damasco, e lá, em oração, ele percebe na sua tela mental um homem, né, que chegaria até ele, colocaria a mão sobre ele, e toda a cegueira dele, que ele ficou cego, né, ele voltaria a enxergar. E a gente percebe que nesse mesmo tempo, Jesus aparece também para Ananias e diz para ele que tinha um papel muito importante para ele, que era se dirigir até um bairro chamado Direito, que lá ele encontraria uma pessoa, que seria o Saulo, e, e colocaria a mão sobre o Saulo, né, e os resultados depois ele próprio iria ver com os próprios olhos dele. Então, basicamente é isso, né? Jesus também, uma parte que eu lembrei aqui também, questiona ele, que ele está, apesar do aguilhão, né, apesar de tantas ferroadas que ele está levando, que o aguilhão servia para isso, né, para ferroar o animal quando ele recalcitrava, e ele fala que apesar de tudo que está acontecendo, você está recalcitrando, o Saulo. E até foi o motivo para que Saulo também despertasse, né? Tanto sofrimento, tantos avisos, e Paulo não conseguia observar, né? Tudo aquilo que acontecia, que na verdade era o seu objetivo principal. Então, isso assim, é um pequeno resumo do que nós falamos. Não sei se a Soraya, se o Antônio, a Angélica, o Iris lembram de mais alguma coisa, porque foi bem uma pincelada, né? Vocês lembram de mais alguma coisa? Tá muito bom. Eu acho que tá bom o resumo, dá para resgatar o que foi dito. Parece que é rua direita, não é? Rua. É rua direita ou é bairro? Não, acho que é rua. É rua? É igual aqui em São Paulo, rua direita. Ah, aqui, no meu aqui tá bairro, tá um bairro que se chama Ah, é? Direito. É. Bom, então, Mas de repente, né? Deu até os pormenores, né? Porque o Cristo deve ter dado o bairro, a rua e o número da casa ainda, se bobear.
É. Bom, vamos continuar então, pessoal. Vamos continuar então a partir do versículo 11 aqui, ó. E o Senhor... Ah, vamos colocar aí na tela, Ramon? Você pode colocar? Por Pode favor. ser, um minutinho. Isso. Soraya, você pode ler para a gente? Claro, Pode ler tudo até o 19, do 11 ao 19? tá, joia. O Senhor para ele: levanta-te, vai pela viela chamada direita, e procura na casa de Judas pelo nome Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. E viu um varão de nome Ananias entrando e impondo-lhe as mãos, a fim de que recobre a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste varão, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. Aqui ele tem autoridade dos sumos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O Senhor disse para ele: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. Ananias partiu, entrou na casa e, impondo as mãos sobre ele, disse: Saulo, irmão, o Senhor, Jesus, que se tornou visível para ti no caminho em que vinhas, me enviou para que recobres a visão e fiques cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recobrou a visão. Levantando-se, foi mergulhado. Ao tomar alimento, recuperou as forças. Permaneceu com os discípulos que estavam em Damasco por alguns dias. Perfeito, obrigado, Soraya. Bom, pessoal, vamos começar daqui então, sobre essa questão então que o Senhor, quando aparece a Ananias, né, pede para ele ir até essa viela chamada Direito, ou rua, ou bairro, não sei, em busca de uma casa específica de Judas, e que ele encontraria uma pessoa chamada Saul, né? Que Saul era o nome de um rei, que provavelmente Saulo recebeu esse nome em homenagem a esse rei. E que esse Saulo estaria orando, né? E, e o Ananias foi até eles. Vamos fazer algum comentário sobre isso aí, o papel da oração, o papel da obediência, desse chamado de Ananias. O que vocês falam sobre isso? Pensa bem vocês, né? Nós já falamos sobre isso. Você recebe um chamado do mestre e pede para ele ir até alguém que está perseguindo os cristãos. Olha só, que coisa mais estranha, né? Então, onde está aí o papel da obediência, né? Nós, se fôssemos nós, né? Nós conversamos sobre isso a semana passada, né, Antônio? Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria, né? Então, e se fosse eu naquele lugar, Jesus tivesse pedido para mim, o que eu faria? O que vocês acham? A gente vê aí a confiança do Ananias em Jesus, né? Porque ele mesmo chegou a falar para o homem lá é perigoso. Para Paulo, ele chegar lá e já com as informações que ele não tinha visto, para Paulo também foi uma confirmação boa, né? Que não teve testemunha nos seus companheiros do Paulo, então, para Paulo foi bom, né? É porque ele estava em oração também, né, Paulo? Diz aí o versículo que o Paulo estava orando.
Então, a gente percebe aí o papel da sintonia, né? Então, a partir daquele momento, o Paulo realmente tem uma transformação íntima muito grande. Sem falar que a oração para os judeus também era algo muito importante, muito recorrente na vida deles. Ele não deixa esse hábito, muito pelo contrário, ele intensifica esse hábito. Então, junta-se a vontade do mestre, pois ele tinha um plano para o Saulo, né? Junta também a vontade do Saulo, que inverteu o polo. Ele estava com as suas energias totalmente voltadas à perseguição, e agora ele muda esse polo. Ele se entrega realmente a ser um colaborador, desde aquele momento. Então, parece que a sintonia fica um pouco mais fácil. O que vocês falam sobre isso? Exatamente. E Paulo vai ser o elo de ligação entre Moisés e Jesus, né? Vai ser uma ponte aí. E que ponte, hein? Uma bela ponte. E aí, Ramon, o que você extraiu aí desse pequeno comentário do versículo? Então, agora que eu vi que eu esqueci de te mandar o documento aqui que eu tinha preparado, mas eu não sei se vocês comentaram isso, mas entre Damasco e Jerusalém tinha mais ou menos 320 quilômetros. E era uma distância que levava 6 dias a pé, entre um sábado e outro, né? Então, até aquela suspeita de que Saulo tivesse enlouquecido em função da viagem, né? Muitas pessoas acharam que foi isso que aconteceu. Seria em função dessa distância, né? Eu vou colocar o mapa aqui, né, Hernani? Não sei se vocês chegaram a olhar alguma coisa. Não, a gente comentou da distância, mas não colocou mapinha, não. Aqui, ó. Então, Jerusalém estaria aqui, né? Vocês estão vendo aí, né? E Damasco aqui em cima, né? Então, é muito longe, né? A gente vê que não foi uma viagem fácil. E até me marcou aquela percepção do Iris algumas reuniões atrás, né? De que as pessoas estavam fugindo porque elas queriam continuar sendo cristãs, né? E lendo os comentários aqui desse teólogo Bacon, né? Ele fala, por exemplo, que um dos motivos para o Saulo ter conseguido o salvo-conduto para ele perseguir os cristãos ali seria isso, né? Para ele perseguir os cristãos que fugiram, né? É interessante ver esse pano de fundo, né? Lá no Paulo Estevam, se eu não me engano, ele é mais explícito, ele foi para buscar o Ananias mesmo, se eu não me engano, né? Lá fala isso, né? Mas o que os teólogos conseguem entender é isso, né? Que seria essa questão. Mas o Ananias não é um fugitivo de Jerusalém, ele era daquelas regiões mesmo, né? E o livro, a conversão de Paulo, ela é tida como o segundo fato mais importante do Atos, né? O primeiro seria o Pentecostes e o segundo seria essa conversão do Paulo, né? E eles até comentam que é tão importante essa passagem que ela é comentada de novo, lá nos capítulos 22 e 26. Eu não cheguei a olhar, mas o que eles comentam deve estar certo, né? E ele fala também que lá em Damasco tinha uma seita muito rígida, que é os chamava-os do Concerto de Damasco, né? Ela está descrita no fragmento Zadoquita, né? E muitos estudiosos relacionam essa seita com a comunidade de Qumran, por isso que eu achei legal comentar aqui também, que é onde eles acharam os manuscritos, né, de Qumran. Então, pelo que eu estou deduzindo aqui do comentário, os manuscritos seriam desse pessoal aí, né, dessa seita. E aí bacana, né, que ele entrou para prender e saiu preso do Cristo, né?
E aconteceu diferente do que ele esperava, né? E o Ananias, ele significa o Senhor é amoroso. Eu achei isso também de uma simbologia linda, porque se Deus não fosse amoroso, como que ele ia encontrar o Saulo, o perseguidor, né? Com outra perseguição em cima dele, com vingança, né? E na verdade ele vai lá e encontra ele com amor, né? E acolhe ele e dá todas as provas que ele precisa para ele despertar, enfim, né? E seguindo aqui, só mais um minutinho que eu vou terminar, né? Acho que é isso, é. Isso é o que eu peguei, que é além dos textos, mas acho que vale como pano de fundo, né? Desse envolvimento aí. O que me chama muita atenção é o fato do Saulo, ele ter... Eu imagino que ele sentiu muita culpa, eu imagino, durante todo esse tempo, que desde a hora que ele despertou até o final da própria vida. Mas é um exemplo muito grande do que você tem que fazer, né? Quando você está lidando com erros, né? Acho que todos nós trazemos a carga desses erros do passado de forma inconsciente, e muitas vezes eles pesam na nossa vida sem a gente ter muita clareza. E ele é um grande exemplo de como você lidar com isso, né? De uma forma ativa, dinâmica, sem se entregar. O Emmanuel fala muito da questão que a caridade é a grande solução, né? Para as nossas culpas, para os remorsos, para os delitos que a gente tem. E ele soube fazer uso disso, né? E ao mesmo tempo se lapidando muito fortemente também. Joia, Ramon, ter trazido isso. É bom para a gente fixar bem, né? Qual era o contexto daquele momento. Muito bom. Bom, pessoal, quando a conversa de Ananias fluía com Jesus e Ananias, e Ananias questiona ele, né, que ele tinha muito poder, né, e que se era isso mesmo, né? Aí o Cristo disse para ele assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante das gentes, né, que ou pode ser dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Essa questão do vaso escolhido aí, nós demos uma pincelada na semana passada, mas a gente não tinha nem chegado no versículo. E como a gente deve entender essa questão do vaso escolhido? O que vocês acham, né? Como que acontece essa questão da escolha, né? Depois da visão da doutrina espírita? Qualquer um pode ser escolhido? Paulo era um perseguidor, vamos falar assim, né? De uma visão reta, era uma pessoa ruim, se a gente fosse perceber. Por que que Deus escolhe um ruim e não escolhe uma pessoa que, de repente, estava procedendo da melhor forma ali? Ou como que a gente pode fazer essa correlação com as vidas passadas e com a evolução, com o livre-arbítrio? O que vocês falam sobre isso? Pela atuação de Paulo, depois disso, a gente vê que Jesus sabia com quem ele estava lidando, né? Esse é o vaso escolhido. Vaso bom para plantar os ensinamentos, né? Da Boa Nova. E o Paulo confirmou nessa afirmação de Jesus. Olha que beleza. E Paulo tinha aquilo que, eu acho que foi até o próprio Antônio que falou semana passada, né? Ele era fiel. Ele era alguém que
perseguia, né, a verdade que ele acreditava, né, assim, então, não era alguém que se desviava de uma conduta, né, ele ainda não tinha encontrado a verdade, mas ele acreditava naquela que se apresentava para ele através das tradições, né. Então, era alguém sério, né, comprometido, fiel. Então, ele tinha um potencial ali, né, e eu acho que Jesus enxergou esse potencial, né, em Paulo, nessa possibilidade, né. Então, eu acho que essa escolha, ela vem muito desse potencial, né, trazido por ele, assim, que Jesus enxergou. Só faltou ele ter nascido em Corinto, né? Ele ia ser corintiano, mas nasceu em Tarso. Pronto, caiu a vibração da reunião. Ainda bem que você não falou que ele nasceu em Buenos Aires, né, na Argentina. Muito bom. Eu vejo igual você mesmo, Soraya, mas é assim, é como se ele fosse uma catapulta que tivesse já bem envergadinha, só faltava fazer um tequinho ali para soltar, né? Só que Deus sabe ver, né? Jesus também. Porque o meu caso, por exemplo, se eu for para eu me enxergar como se fosse uma catapulta dessa, ia dar errado, porque ia soltar, era uma grande promessa, que a hora que você solta, faz assim, mas no caso dele, a estrutura íntima, né? Eu imagino o cabedal evolutivo, espiritual dele, que a gente desconhece, já tinham bases para ele ser esse vaso escolhido, né? O vaso escolhido no sentido do exemplo, eu vejo, né? É o exemplo para a gente, a força magnética, intelectual, de exemplificação, de pregação. Então ele falou para grandes reis, né? Ele não. Eu vejo a gente às vezes para fazer uma palestra, a dificuldade que a gente tem para pessoas como a gente, né? Você imagina ele falou para rei, falou para pessoas singelas, pessoas da rua. Ele navegava em todos esses mundos, pessoas intelectualizadíssimas. A gente, se a gente pegar para conversar com um político aqui corrupto, ele convence a gente, né? Não sejamos ingênuos. O cara tem um poder de, de persuadir, de falar, que te convence, né? E nessa época era igual, talvez pior, e ele navegou em todos esses níveis e levou, né? Inclusive nos gentios, porque ele, por ser, por exemplo, judeu, um judeu puríssimo, né? Ortodoxo, eu imagino que falar com um samaritano, por exemplo, estava recheado daquelas dificuldades que a gente já sabe, das rixas entre os povos, e ele foi para cima, né? Então realmente acho que os sinais de que ele trazia uma bagagem espiritual muito ampla são muito fortes, né? É muito importante isso que vocês falaram, porque se a gente tiver uma visão numa única vida, isso seria um privilégio, né? Ele escolheu Paulo lá, que era perseguidor, e a partir do momento ele teve o benefício de conhecer diretamente o Cristo, então ele teria um privilégio. Mas esse vaso escolhido é todo o resultado de uma trajetória que lá atrás já havia sido talhada. Então, para aquele objetivo, que era levar a mensagem a todos os povos, independente do poder aquisitivo, da raça e todas as diferenças, ele era a peça que melhor se encaixava. Então, ele era o vaso escolhido para florescer aquilo que o Cristo estava pedindo. Assim como nós podemos ser o vaso para algumas coisas, que de repente Paulo não pode ser, mas de repente o Antônio pode ser vaso para alguma função, a Gleide para outra, a Angélica para outra, o Iris para outra, a Jo para outra, o Ramon para outra e eu para outra. Então nós todos somos um vaso na mão de Deus, mas cada um vai florescer o fruto específico para determinado segmento, né? Mas para aquela obra importante,
já havia um compromisso entre o Cristo e ele, com certeza, feito outrora. Assim como foi feito com Maria, assim como foi feito com Pedro e com vários outros, né? Então, eu acho muito bonita a doutrina espírita, ter essa visão e nos mostrar o que realmente é esse vaso, né? E qual a importância de todos nós também nas mãos do Mestre, nas mãos de Deus. Sabe outra coisa que me ocorreu aqui também? Por exemplo, para a gente ver que mesmo um espírito que tenha bagagem pode errar, né? É bacana entender isso, né? Porque já armado, né, com toda essa capacidade, que não é só o que ele estudou durante a vida. Ele estava preparado para assimilar com bastante intensidade o que ele estudou durante a vida, né? Mas mesmo assim ele errou, né? Ele se entregou às visões de fanatismo, de vaidade, né? Mas legal que ele não se entregou a outras, né? Por exemplo, o Emmanuel fala que ele foi casto a vida inteira, ele não se entregou aos vícios da sexualidade, por exemplo, né? E que poderia muito bem ter se entregue, né? Tinha dinheiro, tinha fama, tinha beleza, tinha tudo, né? Então ele teve forças para muitas coisas e para outras nem tanto. Mas a capacidade de se reerguer também, mesmo tendo errado, né? E erros muito sérios, né? Que você imagina tudo que ele fez com o Estevão e com a própria Abigail. São erros muito sérios que devem ter trazido muitas culpas, né? Por próprios cristãos que, por mando dele, por influência dele, foram prejudicados. Erros muito sérios. E mostra que mesmo erros muito sérios você pode dar a volta, né? Você pode refazer. E ele conseguiu retomar, né, o Ramon? Apesar dos erros dele, ele conseguiu retomar na mesma existência e conseguiu reparar tudo isso, muito pelo contrário, conseguiu chegar no objetivo que o Cristo queria para ele. O Emmanuel diz que aquele momento que ele conversa, quando ele era Públio Lentulus, que tem no livro Há 2000 anos, que ele conversa com Jesus na praia de Cafarnaum, que ele fica vislumbrado com Jesus, mas ele volta, quando ele volta para casa, o orgulho dele não deixa ele aceitar Jesus, foi um atraso de mais ou menos 400 anos na trajetória evolutiva dele. Então, imagina, Paulo, por mais que ele errou, ele conseguiu reparar ainda numa existência só. Ele conseguiu chegar no objetivo que o Cristo tinha traçado para ele. Então, é um alerta para cada um de nós, tudo que nós conversamos, né, sempre. As oportunidades aparecem em nossa vida e muitas vezes a gente vira a cara para ela, vira as costas, né, para as oportunidades. E, de repente, essa oportunidade vai chegar muito, muito, muito mais para frente. Você falou da gente ser o vaso escolhido, né? Você vê. Além dele ser um vaso escolhido pelo exemplo que ele deu, a gente percebe também a grandiosidade da obra dele pelas cartas, né? Que um dia na história do nosso NEP, um dia nós estudaremos, né? Sem pressa. Mas ele foi o grande catalisador, né? Canalizador, vamos dizer assim. Eu gosto de pensar que ele foi meio que um psicógrafo dessas cartas, né? A gente sabe que ele foi ditando, muitas delas foram palestras transcritas que ele estava fazendo, eu escrevendo, mas pelo que eu já ouvi até alguns comentários, elas têm tamanha importância tanto quanto os próprios evangelhos. E é o próprio Cristo, né, através ali das mãos de Estevão, transmitindo mais orientações para a humanidade. Então, é interessante você ver que você pode sair do erro e ainda ter um talento escondido, né? Tem uma tarefa escondida. E a gente tem isso para as nossas famílias, né? Dentro de casa, às vezes. Não precisamos esperar que a gente vai escrever um livro, né? O livro da nossa história, a gente é o vaso escolhido para as pessoas que estão à nossa volta. E a nossa transformação
ela é um grande chamado, choca as pessoas, né? Embora às vezes elas não tenham tanta consciência, às vezes não precisa falar muito, né? Então, por isso que a gente é os vasos escolhidos. Tem vaso de tudo quanto é jeito, né? Allan Kardec também foi um vaso escolhido, né? E aí a gente lembra, ele pergunta para os espíritos, e se eu não fizer? Ele responde, outro fará. Quer dizer, que tinha uns de reserva, né? Os apóstolos também foram escolhidos. E para a gente ser escolhido, como o Hernando provoca aí, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que se preparar, tem que estar em condições, tem que estar naquele ponto. E para isso é estudar, trabalhar, trabalho no bem, né? Tem que fazer a parte do vaso, né? O Antônio, o Raul Teixeira conta que uma vez ele foi no Chico, quando ele era jovem, e era uma época de carnaval, um retiro de carnaval, e estava cheio de jovem lá. Aí, quando deu lá pela madrugada, vários jovens daqueles que estavam ali no encontro já tinham ido embora e foram para o carnaval. E acabou a reunião na casa da prece, bem de madrugada, e o Raul Teixeira, o Chico e mais alguns poucos saíram da casa da prece, e o Raul questiona ele, fala, Chico, como que você é abençoado, né, por ser amparado pelos espíritos, por ser um canal dos espíritos, né, para a humanidade. Aí ele fala assim, não, é porque, na verdade, tem muito canal até melhor do que eu aí, mas eu sou o único que está disponível. Muitos desses que teriam aí uma canalização até melhor que eu, preferiram ir para o carnaval. E já que não tem outra opção, eles estão usando o aparelho aqui mesmo, por mais defeituoso que ele esteja, eles estão usando ainda. Então, foi o que você disse, essa questão, nós podemos ser vasos escolhidos pela nossa disponibilidade, pelo nosso empenho, pela nossa vontade. Porque, de repente, outros têm essa capacidade física, mental, intelectual, mas não têm essa disponibilidade, né, para se entregar. É muito, muito importante a gente comentar isso. E a gente lembra também da parábola dos talentos. Né? Verdade. Aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. Importante que na sequência desse versículo que fala do vaso escolhido, tem uma coisa muito, muito forte também, que Jesus diz para Ananias assim, ó, porque eu lhe mostrarei quantas coisas lhe é necessário padecer pelo meu nome. Olha só, hein? Ele está sendo o vaso escolhido, mas eu lhe mostrarei, né, quanta coisa é necessário para padecer pelo meu nome. Ou seja, a tarefa não é fácil, mas eu mostrarei, muito mais do que mostrar, eu estarei junto, né? Porque muitas vezes a gente não acredita, né? A gente até pensa, nossa, e se eu me dedicasse mais? E se eu me empenhasse mais? Será que eu aguento passar por essas dificuldades? Né? Mas o Cristo está com a gente. A gente passa por dificuldade? Passa, claro, todo aquele que se empenha,
ele vai ter uma, uma dificuldade, né? Porque existe, do outro lado, muitos que não querem que o bem prevaleça. Mas o Cristo permanece com a gente, com certeza. E aí, queria saber o que o Iris quer falar alguma coisa, Iris? Então, eu acho assim, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que quando a gente fala de Paulo, a gente tem que ver, eu acho que foi uma coisa que a espiritualidade já preparou, e não preparou só o Paulo, ele preparou esse trio, né, que foi tanto o Estevão quanto a Abigail e o Paulo. Eu acho que você já vê, mas é claro que qualquer um deles poderiam ter renunciado e não ter levado isso para frente. Mas a gente que sabe da existência, da reencarnação, de tudo, a gente sabe que o Estevão, por exemplo, deve ter vindo para resgatar alguma coisa do passado, porque ele veio numa vida assim, olha, ele foi muito tentado a mudar de situação, desviar, desde de quando estava moço, lá com o pai, ele teve aquelas situações todas, ele foi firme, e foi encaminhando, a coisa foi encaminhando, a gente acha que tem que ter sido um encaminhamento da espiritualidade para levar ele até ali, para passar por aquela situação, e depois os dois, tanto ele quanto a Abigail, ficou depois dando a cobertura para o Paulo, então, continuar a missão dele, e eu acho que isso aí realmente foi um resgate dos três juntos, de certa forma. Eu acho que não foi nem só do Estevão, que quando a gente fala assim, nossa, ele foi apedrejado, então o resgate foi só dele. Não, eu acho que eles vieram juntos, até o Paulo depois teve que passar durante as pregações dele, pelos aqueles apedrejamentos que ele passou, por as situações todas. Então, vocês não acham que foi mais ou menos assim, uma coisa conjunta? Será que eu estou analisando errado isso aí? Quem quer falar? Eu queria falar assim um pouquinho. Isso mesmo, Iris, acho que tem uma grande possibilidade de ser um pano de fundo, né? Tem grande possibilidade. Mas a gente só não pode esquecer que quando a gente também tem espíritos redimidos que vêm em caráter de missão e passam também, né, por toda espécie de dificuldades, pelo amor, né? Então nada impede do Estevão, da própria Abigail já serem espíritos aí, não da ordem do Cristo, né, porque a gente sabe pelo doutrina espírita que o Cristo já está naquela ordem infalível, né, vamos dizer assim, mas eles poderiam já estar numa situação de não ter resgate mais, como poderiam ter também, né? Então é que os motivadores são outros, né? Quando chega em determinado estágio evolutivo, passar pela prova por amor tem um significado que a gente ainda não consegue entender, né? Um significado de sacrifício, né? E até pensando um pouco na explicação doutrinária, nada impede mesmo do próprio Paulo já estar num estágio desse. Mas como ele não está no estágio do infalível, ele falhou, né? E até estou lembrando aqui da introdução do livro Renúncia, né? Que como é que chama aquele espírito? Alguém me ajuda aí? Que é Alcione. Alcione, isso. Ela foi falar pedir autorização, né? E ela já estava numa esfera espiritual em outro planeta, ela já estava noutra vibe, né? Que só para a gente ter uma ideia, às vezes que a gente não tem noção ainda dessas coisas, mas você vê, o Dr. Bezerra, que é um espírito super evoluído, que a gente tem noção, ofereceram para ele ir para outro planeta depois que ele teve a encarnação de Bezerra. E tudo bem, ele optou por ficar aqui com a gente. A Alcine já estava lá, né? Então você vê, a gente não tem ideia de que saltos evolutivos a gente está falando, né? Para espíritos desse nível, né? E mesmo assim ela se arriscou por amor e veio,
né, para poder ajudar o Pollux e essa grande família espiritual que ela tinha, que ela ama, né. Então pode ser que eles estavam resgatando, como também pode ser essa experiência por amor, né. Isso mesmo. É interessante que as oportunidades aconteceram antes, né? Eu sempre penso que Deus nos respeita o nosso livre-arbítrio, mas ele quer que a nossa regeneração se aconteça por amor, né? Sempre que ela acontece pela dor, a procura é nossa. Ou, conforme o Ramon disse, é uma aprovação. Às vezes nós já conseguimos aquele patamar, mas temos que ir lá e dar a nossa autenticação. Não, realmente eu consigo passar por isso, né? Porque é o seguinte, a gente percebe que a dificuldade de Paulo, a partir desse momento, foi muito grande. De início, quando ele já se empolga, ele, ele procura, depois a gente vai estudar isso só para dar uma pincelada, ele procura uma sinagoga ali em Damasco, e eles reconhecem que ela é o Paulo, ele pede a palavra, ele começa a falar sobre o Cristo, sobre a transformação dele. Ali mesmo ele já recebe uma chuva de pedrada, assim, gente que fala que ele tá ficando louco, que ele perdeu o juízo, né? Ao mesmo tempo, por outro lado, ele já ganha um monte de amigo. Ele já revê o Gamaliel, ele já conhece Áquila e Prisca no deserto, e ele vai conhecer muitas outras pessoas. Então, a gente percebe que na vida existe isso. Sempre que o homem velho fica para trás, você tem uma perda, e isso deve doer muito, né, com certeza. Só que, por outro lado, você tem um ganho muito grande também, que quando você coloca isso na balança, você percebe nitidamente que a escolha pelo bem é a escolha correta. Vou compartilhar com vocês um pedacinho do livro Paulo e Estevão. Acho que a Soraya quer falar alguma coisa antes. Eu fico pensando aqui, às vezes, refletindo sobre o seguinte: quando a gente pensa em Saulo, na perspectiva dele, né, no contexto em que ele foi criado, no contexto em que ele foi preparado, naquele contexto, ele não se sentia errado, né? Na verdade, para aquelas pessoas ele não estava errando, porque ele estava respondendo a esse contexto e a esse preparo. Então, assim, às vezes eu fico me perguntando, né, como que a gente olha para essa história, né? Se realmente foi um erro ou foi uma demora no despertar, né? Então, assim, a demora para esse despertar, né, em que as oportunidades foram se colocando, eu acho que é o grande a grande atenção, né, que merece ser dada, assim. Então, talvez essa fase, né, esse adormecimento mesmo, né, do espírito, em que ele já tinha recursos, quando o Íris traz esses, eu também acredito que esses 3 espíritos possivelmente tivessem sido preparados, né, antes da reencarnação, para que esse processo acontecesse, talvez de uma forma e aconteceu de outra, por conta dessa resistência dele em manter aquilo, manter as convicções que ele trazia, né? Então, não existe nada desenhado também, né? Porque nós não somos marionetes ali, não é isso, mas existe talvez uma proposta, e que essa proposta podia ter seguido diferentes rumos ali, e que a resistência dele talvez tenha trazido essa certa demora, né, para que as coisas acontecessem, e que ela tenha sido talvez um caminho mais difícil, né, mais sofrido para o Saulo, enquanto Saulo. Mas como Paulo, aí eu já não vejo mais ele errando, né, eu vejo ele já um espírito mais desperto, né, trilhando um caminho que mudou, né, todo o curso da história. Então, assim, só observar isso, porque eu tento
olhar essa história sempre lembrando que existia esse contexto mesmo, né? E ele respondia a esse contexto, ele respondia a esse preparo que ele recebeu aqui encarnado, né? Que possivelmente ia completamente ao contrário do preparo antes da reencarnação dele, né? Que possivelmente, então, acho que, imagina o conflito interno, né, que ele deveria sentir e que trazia sofrimento para ele, né? Talvez por isso que ele perseguia, porque ele devia ter uma luta interna muito grande, né? Ele devia trazer essa referência desse preparo antes da reencarnação, e de repente o que você colocava para ele ali era outra coisa, né? Então, até que isso se clareasse para ele realmente, né? Se revelasse para ele de uma maneira concreta, eu acho que foi um grande sofrimento para ele, né? Essa transformação. Ótimo comentário. Isso mesmo. Eu vou compartilhar aqui, Ramon, posso compartilhar? É um trechinho do livro Paulo Estevam que fala sobre o Ananias. Pode ler para a gente, Soraya? Aqui Claro, posso sim. na presença do velhinho. Eu ia pedir só para aumentar um tiquinho, que está muito pequeno. Obrigada. Na presença do velhinho, Saulo ajoelhou-se, chorando, e para a grande alegria de ambos, é mais uma prova do amor de Jesus. No momento em que Ananias, quando colocou as mãos sobre os olhos de Saulo, este sentiu que lhe voltava a visão. Pediu a Ananias que lhe contasse tudo o que se sabia a respeito de Jesus e tomou emprestada, para copiar, algumas anotações que Ananias possuía do Evangelho de Levi, Mateus. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas boas notícias nos planos mais elevados da vida. Já rapidamente, né, após ele voltar à visão, ele já reconhece no Ananias uma pessoa totalmente diferente do que aquilo que ele imaginava. Pensa bem, ele foi lá para, entre aspas, né, pegar o Ananias e, de repente, esse Ananias que é o seu benfeitor, né, que Cristo envia. E ele pede para Ananias para que ele contasse todas as histórias que ele sabia sobre Jesus. Imagina esse diálogo, gente, tanto que foi rico. Esses momentos, sei lá, de repente foi um dia inteiro, uma noite inteira. E ele pede as anotações de Levi. Naquele momento, só existiam as anotações de Levi, que a gente conhece hoje como Evangelho, né? Que era de Mateus. E ele deve ter devorado aquilo ali com uma saciedade tão grande, gente. Então, foi algo, assim, muito, muito maravilhoso, né? E quando ele fala de tardar, cai isso no que você disse, o Soraya, né? Porque ele falou, tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Ou seja, parece que ele reconhece que perdeu tempo, né? Parece que aquilo ali já era um combinado antes e eu só fui perceber agora, né? Estava com a boa notícia ali, podia ter usufruído antes, mas não, eu estou com essa boa notícia agora, o que eu posso fazer, né? Isso cabe para todo mundo, né, que está aqui. E aí, Gleide, o que você fala aí dessa passagem? Eu vejo muita transformação de Saulo através do autoconhecimento, um momento de autoconhecimento, quando ele preocupava muito com coisas fora. E a partir do momento que o encontro de Damasco, eu entendo como um encontro com ele mesmo. É o interno. Ele não se preocupava com a consciência, ele mesmo. Ele não se enxerga, ele ficava
a proposta era sempre, como diz, ser fiel ao que está fora, ao que ele vivenciava, tudo, de poder, de conhecimento e tal. Quando ele voltou para dentro dele, que a conversão, para mim, é entrar na própria consciência. Ter esse poder consciencial mais, e essa percepção mais aquilatada. Foi aí, por isso que leva tempo, por isso que foi em camadas, né? Vai, reencontra, vê, é uma nova visão, ele vê já o Ananias não como uma pessoa a ser perseguida, mas com outro olhar, outro olhar. Então, essa mudança nós temos que fazer em nós. O dia que a gente fizer isso, todas as coisas externas, elas param de nos atormentar. Porque o que atormenta, fala, estudioso lá de Sacramento, ele fala, é alucinatório. Você, por exemplo, um pensamento alucinatório. A nossa mente cria problemas que não existem. Você fabrica essa ilusão. Ah, porque se eu tiver isso, se eu viajar, se eu fizer aquilo, se a pessoa me convidar para... Tudo você vê fora. Alguém fazendo alguma coisa fora para você. A hora que você resolve tomar posse dessa consciência, desse autoconhecimento, aí você encontrou o verdadeiro caminho. Porque esse caminho interno, ninguém te... Por isso que teve um momento do Saulo fazer essa mudança. Ela não é rápida, mas ela é instantânea no momento que você fala assim, não é fora mais. Eu não vou combater quem persegue Jesus, ou vou defender o judaísmo com unhas e dentes. Ele tem outra visão, porque a visão agora é dele mesmo, da paz que ele vai tendo, a felicidade que ele vai tendo, o contentamento, porque já não é mais nada fora que lhe traz o benefício ao espírito. Porque o que traz realmente o benefício, essa alegria, esse contentamento, essa satisfação, é tudo interna. Ela não está fora. Então, em qualquer momento aí, ele começou a transbordar essa espiritualidade. E por isso que ele transmitia realmente, porque ele descobriu isso a partir dessa transformação, dessa conversão. Então, para mim, o que é converter-se? Para mim, converter é autoconhecimento do seu processo de consciência. Aí nada mais te abala, nada fora te abala. Ai, está acontecendo isso. Não é que não te toca, mas você já tem, o seu interior é preparado para todas as injunções. Olha que beleza essa força. Por isso que ele fala, não me aborreça, o Cristo vive em mim. Ele começou a vivenciar já essa espiritualidade, né, que é promovida pelo Cristo em todos nós. Basta a gente. Por isso que é um problema individual, interno, é de cada um. Ninguém pode fazer pelo outro, a não ser nós mesmos. Esse trabalho interno de autotransformação, de reforma íntima, né? O Espiritismo chama de reforma íntima, né? Então, eu acredito que a grande transformação do Saulo, eu entendo como, a partir da estrada de Damasco, tudo que ele fazia, que era fora dele, passou-se, a partir desse momento, ser interno. Por isso que era verdadeiro. Ele podia ser um tecelão, ele estava feliz. Não é ter um cargo no Sinédrio. Ele era. Ele fala, por isso que o Cristo fala, eu sou. E muitas vezes as pessoas que têm a matéria, que têm coisas materiais, cargos, títulos, eles são coisas externas. Então, ela não, por mais que seja, ela não vai suprir as necessidades do espírito, do ser essencial.
do ser espiritual, que Paulo continua sendo. Por isso que em qualquer lugar, seja de alegria, de tristeza, de revolução, é aquela pessoa que não, ela é dentro dela, ela está muito segura, ela está muito firme dentro desse processo dela já adquirido de fé verdadeira. Por isso que ele fala, o Cristo vive em mim. Não, nada mais vai atingi-lo, porque é o Cristo agindo nele, né, no espírito dele. Então, eu acho que é o processo consciencial. A transformação do Saulo foi voltar-se, ampliar o nível consciencial. É o que nós estamos lutando. É o trabalho do mundo de regeneração. Transformar, ter propósito. Qual é o propósito da minha existência? Porque muita gente está aí até hoje, está velho já, e não sabe o propósito da existência. Isso é muito sério. Não sabe, está perdido ainda, está confuso, buscando fora, no baile, na bebida, na droga, no passeio, no carnaval, como o Ramon falou, da turma do Chico, que foi para o carnaval. Quer dizer, ainda buscando fora. O dia que buscar dentro, está realizado. Mas ainda nós estamos mais ou menos, né? Nós ainda não saímos desse estágio. Chegaremos lá, chegaremos. Com certeza. Muito bom você ter feito esse comentário, né? Porque a gente percebe que a essência de tudo está em nós mesmos, né? O que a gente vê é apenas o reflexo de nós mesmos. E Paulo, a partir daí, ele começa a ter outro reflexo, né? Muito bom. Jô, quer fazer algum comentário sobre o que a gente já comentou até agora? Não, Hernani, achei que foi muito pontual, assim, muito lúcido o que o pessoal falou, e tô na mesma vibe aí, acho que tá muito bom. Obrigada. Obrigado, Jô. Angélica, quer fazer algum comentário? Não, hoje não, Hernani. Tranquilo. Tá, joia. Bom, Ramon, se a gente colocar aquele videozinho agora, daquela música, e depois a gente já faz uma correlação aí com o que a gente falou, aí eu queria ouvir um pouquinho de cada um. A gente vai colocar um vídeo curto aí, ó, uma música, e a letra dela é interessante, depois eu queria ouvir a opinião de cada um aí. O que vocês acharam? Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou, que esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu, divulgou o evangelho, o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço, a dor do mundo, o corpo te ferir, olha o céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo
verdade, divulgar o Evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço, a dor do mundo, o corpo te ferir, olha o céu e lembra Paulo a velar por ti. Pessoal, essa musiquinha aí chama Seguir com Paulo. Uma música interessante que fala, né, sobre o que a gente está estudando, dessa nossa transformação e dessa questão também do tanto que é difícil, né? E Paulo, como exemplo, assim, nos mostra que apesar de toda a dor que a gente tem quando a gente se empenha num caminho do bem, né, no caminho do Cristo, que apesar de toda dificuldade, a gente sempre tem um refrigério em Deus, né? No Cristo também. E esse estudo que eu trouxe hoje, que a gente trouxe hoje, né? Que a gente está estudando hoje, que fala sobre a conversão de Paulo, é muito importante, porque muitas vezes a Gleide tocou, a gente percebe muito as pessoas falarem em conversão, mas como algo muito exterior. Eu entrei numa determinada segmento filosófico religioso e eu estou convertido. Mas e dentro, né? Como que funciona essa conversão? Né? Ela realmente existiu? Ou ela está apenas na casca, na instituição, né? E a conversão de Paulo é algo que foi muito além, que foi na essência. Então, nós hoje, encerrando o nosso encontro, né, o último encontro do final do ano, eu queria ver com vocês o quanto, para vocês, os nossos estudos aqui dos Atos dos Apóstolos, né, do NEP, tem contribuído para vocês nesse processo de melhoria, de uma conversão. Eu tento falar melhoria porque, de repente, conversão eu acho que é algo muito chocante, assim, e para alguns ela acontece num tempo muito demorado. Penso até que é o meu caso, né? Não posso nem falar que eu sou um convertido, acho uma palavra muito... Mas eu acho, assim, que o NEP, que os estudos do Evangelho, que os estudos dos Atos dos Apóstolos têm contribuído muito nas minhas reflexões, nas minhas meditações, para a minha vivência no mundo. Então, eu queria ver de vocês aí, um a um, né, 2 minutinhos cada um, que relação que a gente pode fazer? Encerrando esse ano, né, e a gente pode meditar sobre isso. Quem quer começar? Eu acho que esses estudos ajudam muito, né, nas nossas reflexões. Ajuda a gente a interpretar melhor, porque interpretando melhor, você vai entender melhor. Entendendo melhor, você vai poder agir melhor, penso eu, né? Até caindo lá nos 8 passos para a felicidade do budismo, né? Agir. Tem 8 passos lá que, no fim, é pensar e depois meditar. Então, eu acho muito bom. Para mim, o NEP, porque eu estudava mais a parte doutrinária do espiritismo. E a parte, assim, dos evangelhos, eu não tinha esse contato, né? Tanto é que eu tive que fazer um intensivão com as aulas do Haroldo, depois somadas as do Elahá, Mordecai, né? Eu estou fazendo
um curso aí para poder alcançar vocês, né? Mas ainda vou alcançar. Você que não sabe, você já está lá na frente. Né, Ramon? Estou Ah, passando legal. aqui, né? Legal, Tony, obrigado. Você, por ser o nosso, vamos falar assim, coordenador espelho, porque você é muito mais do que isso, é o coordenador do Luz e Amor, né? É uma felicidade muito grande quando eu abro assim o nosso estúdio e eu vejo o Antônio e a Marlene, assim, nossa, que peso que dá, né, a reunião. Parece que o estudo fica, o clima fica até mais gostoso, né? Vocês passam para a gente, assim, essa alegria, né? E é muito bom mesmo. Bom, ouvi o nosso amigo Iris agora, não, a Soraya quer falar. É. Sim. Eu vou falar rapidinho. Eu acho que para mim foi uma surpresa, assim, eu não imaginava como seria o estudo no NEP, foi a convite do Tonho e da Marlene, que eu acabei ingressando aqui no grupo, quero agradecer, né, o carinho aí, o espaço que vocês permitiram aqui que eu entrasse, né, participasse, já com o grupo andando, caminhando aí já muito mais avançado, né, do que eu muitas vezes posso alcançar, mas certamente eu acho que são histórias que nos inspiram, né, de alguma maneira, porque os conflitos morais daquela época não são tão diferentes dos conflitos que nós vivemos hoje, né, se assemelham. A humanidade evoluiu, é claro, mas esses conflitos ainda permanecem, né, de alguma maneira. E compreender melhor a história do Cristo também nos traz elementos para lidar com essa vida, né, essa vida tão conturbada, às vezes, né, a gente vive momentos, às vezes, que essas palavras trazem sentido, né, trazem essa força que a gente precisa. Eu acho que sem espiritualidade a gente não consegue caminhar nessa vida, né, compreender isso é muito profundo. Eu acho que um dos momentos mais bonitos desse estudo, eu acho que semana passada, quando o Iris fez uma reflexão, eu não consegui, eu passei a semana inteira refletindo sobre uma fala do Iris, semana passada, eu falei, gente, olha só, né, às vezes isso fica por dias, né, na nossa cabeça, aquilo fica para a gente refletir. Então, especialmente, né, a sorte de eu ter participado quando a gente está retomando a história de Saulo, né, a conversão para Paulo, como isso é tão profundo e num momento tão especial, né, de final de ano. Eu acho que foi uma coroação, assim, para esse final de ano. E perceber, assim, aquilo que a gente conversou, né, a gente começa a perceber a nossa estrada de Damasco, né, a gente precisa encontrar essa estrada dentro da gente. E o Iris trouxe essa fala, né, falou, ele trouxe algo assim, aquele momento, qual é o momento em que nós teremos coragem, né, Iris, de perguntar, o que queres que eu faça, né? É um ato de muita coragem fazer essa pergunta, porque ela é algo que vai exigir uma mudança profunda. Eu não sei se a gente já conseguiu fazer, em que momento a gente vai fazer, mas eu passei a semana inteira refletindo sobre isso. Então, quando um estudo, ele traz isso, né, ele traz elementos para a gente refletir por tantos dias, ele certamente é muito valioso para todos nós. Né? Então, assim, eu acho que essa é a minha percepção do que a gente está vivendo aqui, e especialmente porque quando a gente ouve cada um, né, do grupo falando, cada um traz um olhar diferente, uma palavra, como isso é importante, né? Às vezes eu estou olhando de uma forma a questão e alguém do grupo fala outra, eu falo, nossa, eu não tinha pensado dessa maneira. Como isso é importante na vida, né? Como isso é transformador. Realmente, é só dessa maneira que a gente consegue evoluir, com essa interação. Então, eu sou muito grata a Deus, né? E aos mentores desse grupo, né? Que nos amparam aí, nos auxiliam, e a todos vocês que
compartilham esses momentos tão especiais. Obrigada, gente. Nossa, Soraya, maravilha você ter falado isso para a gente, porque a gente ficou muito feliz também quando você veio, né, Ramon? O Antônio e a Marleninha falou para nós assim, ó, vocês viram a moça que fez o comentário do Evangelho lá na quinta-feira? Não foi isso, né, Ramon? Aí eu falei, nossa, vi, né? Falou assim, então, você não acha que ela tem tudo a ver com o NEP? Eu falei, tudo, mais do que tudo. Aí eles falaram assim, a gente já convidou ela e ela disse que vem. Eu falei, ah, não é possível, muito bom demais, né, Ramon? E É interessante uma que ela alegria veio muito grande. mesmo, né? E você veio, assim, trazendo, somando demais para o nosso grupo, sabe? Com essa educação, com esse respeito que você tem a abordar os assuntos. Nós só temos a agradecer, né? Ramon também pode falar aí, fica à vontade, Ramon. Só tem a agradecer. Não, com certeza. Vixe, só confirmando cada palavra. Tô balançando a cabeça, fazendo joinha. Muito obrigado mesmo, tá? E outra pessoa também que veio somar muito aí, que a gente está muito feliz, é a Angélica, tá, Angélica? Eu quero passar a palavra para você, agradecer você já antecipadamente, porque você tem somado aí no nosso grupo. Fique à vontade para fazer alguma consideração a respeito aí desse tempo que você está com a gente, o que você tem acolhido de bom. Principalmente aí junto com esse estudo de Paulo que a gente está estudando hoje. Ai, obrigada, Hernani. Eu que agradeço ter entrado, né, nesse grupo por intermédio da Jo. Antes de vocês, eu estava me sentindo um pouco perdida, porque eu não estava conseguindo estudar sozinha é um pouco complicado. Agora, quando a gente tem o estudo acompanhado de pessoas que sabem o que estão dizendo e que a gente está vendo tudo de maneira muito minuciosa, é muito enriquecedor. Então, assim, para mim, está sendo de muita relevância estar aqui com vocês. Estou muito contente, apesar de ter começado recentemente, né? Não faz muito tempo que eu estou aqui com vocês, mas eu já tenho aprendido algumas coisas que antes eu não sabia mesmo. Eu entrei aqui do zero. Então, hoje eu me sinto muito feliz e agradeço o carinho de cada um de vocês. Legal, Angélica. A gente está muito feliz também, tá? Por você participar com a gente. Agradecer a Jo também por ter te indicado, né? Por ter comentado do NEP para você, e você ter aceitado entrar aqui com a gente. E realmente é o que a Soraya falou. Às vezes, uma palavra que uma pessoa diz, um comentário, uma frase, ela puxa um fio para a gente fazer uma reflexão. Aí, nisso, você já busca um livro, aí você já busca saber sobre o assunto. Então, tudo isso colabora para que o nosso conhecimento, tanto nosso conhecimento intelectual sobre a doutrina, mas também o nosso conhecimento moral, ele cresça, né? E esse é o nosso papel mesmo. Ninguém vive nessa vida sozinho, nós precisamos um do outro. Sem contar que a espiritualidade também está com a gente aqui, dando os pitacos para a gente ver se a gente consegue turbinar um pouquinho, né, os nossos conhecimentos. Às vezes o Ramon traz para nós aí, né, nitidamente o que a espiritualidade quer passar para nós, umas mensagens muito, muito importantes. Tudo isso muito, muito legal. Obrigado mesmo de coração, tá? Eu que agradeço. É a questão da sintonia, né? Quando tá todo mundo junto, é uma sintonia muito bacana. Sem dúvida, sem dúvida. Sintonia, tudo. Amigo Íris, fica à Aí vontade. eu para mim, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a pandemia fez alguma coisa de bom, foi essa reunião, sabe? Foi quando eu entrei, parou as nossas reuniões que eu participo, eu fiquei assim muito aborrecido, ficava muito quieto, sem saber o que fazer, e o Antônio Carlos me mandou o, o link da reunião, e eu comecei a participar lá em 2020. Pensei, será que vai virar? Será que reunião online vai ser interessante? E desde a primeira eu gostei muito, vi assim, tem muito que aprender, muito mesmo, estou muito atrás de vocês aí, mas estou tendo a oportunidade de aprender, vocês estão me tolerando bastante, e eu já falo a verdade para vocês, você faz parte da minha vida, esses dias que eu ia ficar parado, eu já fico triste de pensar que vai demorar a chegar dia 15 de novo, sabe? Então eu só tenho a agradecer a vocês todos aí por me tolerar aí no grupo e me deixar aprender um pouco mais. E eu, assim, se eu não estou conseguindo melhorar, mas pelo menos eu estou tentando,
E eu acho que a persistência é tudo. Um dia eu chego lá, se Deus quiser. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por mim aí, viu, gente? Nossa, Iris, imagina. Você é um modelo para a gente, sabe? De persistência, assiduidade. Seus comentários são muito, muito importantes para nós. A Soraya mesmo falou, né? Pontuais. E às vezes faz os questionamentos que a gente nem pensava, traz para nós, assim, umas realidades, uns pontos de vista muito importantes. Eu que agradeço. Ramon também fica à vontade para agradecer. Nós dois coordenamos junto, né? Muito Nossa, importante. mais eles, com certeza. Ixi. Eu falo que ele é meu guru. Nossa, né? Acho que é melhor assim. Tá todo mundo balançando a cabeça, viu? Todo mundo fazendo isso. Obrigado, viu, Iris, por tudo. Aí, ó, a Ju abriu a câmera, já vou passar a palavra para ela, então, falar um pouquinho. Então, Hernani, nossa, eu acho que realmente, eu acho, não, tenho certeza, o estudo tem sido muito rico, né? Eu sentia muita falta mesmo, né, de conhecer a escritura, assim, né? O evangelho, assim, o passo a passo, para poder entender, né? Porque, assim, eu conheci as coisas, algumas coisas, né? Claro, assim, muito picado, mas, assim, muito literal. E aí eu não entendia, não fazia sentido para mim, né? E sempre é uma coisa que me incomodava, e eu pensava assim, nossa, outras religiões estudam tanto, né, a Bíblia, né, assim, tem muita coisa ali, né, porque com tanto tempo é o livro mais lido, né, então, assim, se não tivesse sentido ali, já teria caído, né, com certeza não teria permanecido, né, e assim, estudando, né, à luz da doutrina, tirando o espírito da letra, né, confesso que quando foi falado que a gente estudaria versículo a versículo, né, a gente ficou com aquela interrogação, mas será que vai dar certo isso, né? E assim, nossa, vai demorar muito, a Bíblia é enorme, mas assim, não tem pressa, né? Quer dizer, o tanto que a gente consegue extrair, né? Nós somos reencarnacionistas também, né, Ju? Tem tempo. Então, não, eu tenho aprendido muito, né? E como o Antônio falou, assim, eu dei uma estudada, né, do Gênesis com Haroldo, então ajudou muito, né, porque aí deu para entender como é que pode ser estudado. Também, assim, o fato de ter trazido, Hernani, o Aloysio Elias, né, que mostrar para a gente como é que eles estudavam, que eles faziam miudinho. Então, assim, eu estou muito feliz, muito grata, né, assim, todo mundo, vocês são um presente na minha vida, né, e estou muito feliz de estar aqui e estar aprendendo bastante. Eu tenho muito para melhorar e acho assim que é o estudo, né, que ajuda a despertar cada dia um pouquinho. Eu tenho a agradecer mesmo, gente. Muito obrigada. Jô, você é uma companheira, assim, ó, de muito tempo, né? A gente estuda junto, eu e a Jô, nossa, há uns 10 anos, né? Desde que a gente estudava o ESD, né? E a gente vem estudando junto, e a Jô sempre essa pessoa maravilhosa, trazendo, assim, esse carinho enorme que ela traz, sempre trazendo pessoas maravilhosas também. Trouxe a Angélica, outra oportunidade ela trouxe a Helena, né? Ela trouxe outras pessoas, assim, sempre ajudando a gente a melhorar o nosso estudo. Então, Jô, sempre muito grato, tá? Pela sua companhia aqui no grupo, tá? Muito obrigado. Jorra a luz. Jorra Luz, isso mesmo. Luz e amor, viu, Tony? Obrigada, meus queridos. Realmente, como o Hernani falou também, assim, o fato, né, de cada um de vocês, que é um presente, né, a Marlene, o Antônio, a gente aprende muito com eles, né. Eu só queria mencionar uma coisa também, Hernani e Ramon, que a Angélica, uma vez eu mostrei uma mensagem que o Ramon psicografou durante uma reunião, e ela fez a análise literária do texto, né? Então, acho que já estava, assim, previsto dela vir
para cá, né? Foi muito bom. É Com uma querida. certeza. Muito bom. Ai, desculpa, eu não resisti. E tá vendo? Deu tudo certo, ainda bem. Foi Ah, um. sim. Pode falar. Não, eu só ia concordar. Foi um ponto, com certeza, para você despertar o interesse para conhecer o grupo, né? Isso é muito bom. É Tá isso vendo, mesmo, Ramon? foi isso Continua mesmo. mandando. Eu vou passar para a Gleide, né? Depois que eu vou passar para o Ramon finalizar. Gleide também, nossa É companheira aí. engraçado que a Lucimara, uma amiga minha, me convidou para o grupo de vocês. Aí tem duas pessoas, que era o Hernando Ramon, dirigente, né? E ela me falou tão bem, nossa, pai. E ela mesma, a menina que me convidou, ela sumiu. De vez em quando ele me conta, uai, Lucimara, você que me levou naquele grupo, depois você subiu. Mas o grupo, ele me tirou do raso, sabe? Me aprofundou muito. Então, eu acho que quando a nossa vontade, a vontade do espírito e o esforço de querer crescer, parece que é um imã para que a gente encontre as pessoas certas. Por isso que eu estou no grupo, não sai. Quando eu me identifico com o grupo, incrível, porque as pessoas elas somam muito, né? Encontrei outro dia o Iris, né? Que alegria ver ele pessoalmente. Oh, Iris do céu, que bom te ver, né? Pessoalmente, não só, né, na live. E são pessoas assim, assim, eu fico impregnada, né? De todas as personalidades. A Meire, gente, que a Meire já me passou de força, de perseverança, de resistência, de coragem. A gente vai adquirindo todas essas qualidades morais do grupo. E isso soma sempre. Então, muito obrigada. Grupo, gratidão mesmo, não saio. E sempre que eu puder colaborar com alguma coisa que eu aprendi, que eu vivenciei, eu imediatamente passo para o grupo para dividir o pão, que a gente fala. Nesse pão, nessa mesa cristã, todo mundo leva um prato, né? Leva um prato, põe sobre a mesa, uma mesa farta, e nós todos nos alimentamos. Muito obrigado, grupo. Vamos continuar dia 15 de volta, vamos nos abastecendo. Vocês modificam a minha semana. Então, eu fico muito forte, resistente, para enfrentar a segunda-feira em diante e lutar. Muito obrigada. Verdade, né, Gleide? Foi lá no dia que o nosso amigo lá veio aqui, como é que chama mesmo? O Arthur Valadares veio em Franca, né? Aí a gente se conheceu. Você falou que vinha e veio mesmo, e estamos firme aí. Gracinha, muito bom. Obrigado, viu, por tudo. Bom, eu vou fazer meu agradecimento aqui, que eu já fiz, depois eu passo para o Ramon, que aí ele faz também as considerações dele, depois faz a prece para nós, tá? Gente, eu não preciso nem falar, né? Isso aqui para mim é minha vida, tá? Eu fico a semana inteira pensando que dia que vai ser o NEP, que dia que eu vou começar a fazer o estudo, o que eu vou conversar com o Ramon para a gente trocar ideia, o que a gente pode melhorar. E assim, é uma felicidade muito grande, porque para mim também estudar os evangelhos trouxe uma nova dinâmica na minha vida. Eu também, no passado, achava que Bíblia não casava com o Espiritismo, né? E com os estudos eu percebi que, na verdade, não consegue entender o Espiritismo se não conhecer a Bíblia. É muito diferente, se não conseguir entender as Escrituras, né? O nosso passado, como foram as revelações anteriores, que chegou até hoje, que é o Espiritismo, essa doutrina bendita que nos mostra tudo sem aquele véu da alegoria, do maravilhoso, né? Então, trouxe um novo sentido na minha vida. Então, encontrar vocês aqui aos domingos, para mim, é uma satisfação enorme, assim, né? Eu e o Ramon estamos bolando alguma coisa para o ano que vem, a gente não sabe se sempre presencial ou intercalado, alguma coisa a gente vai fazer para a gente ter esse calor humano mais perto, tá, gente? Se vocês conseguirem também adaptar o tempo de vocês, eu acho que vai ser bom a gente fazer de alguma forma, tá?
Muito obrigado por vocês existirem, tá? Vocês moram aqui dentro do meu coração. Ramon? Então, tanta coisa linda que todo mundo falou, né? A gente só tem que concordar. E até fazendo uma ponte com os comentários finais, eu acho que a gente poderia falar assim de pequenas conversões, né? Então, tem temas que a gente já entende melhor, tem outros que a gente entende bem pior, a gente está muito endurecido em certas partes, na outras a gente consegue avançar um pouquinho mais em amor, e toda essa dinâmica do grupo contribui com isso, né? A gente, não é por acaso que a gente está aqui juntos, estudando juntos, que a gente se reuniu, que a gente se reencontrou neste grupo para estudar esse tema, né? Para estudar o Evangelho. Certamente não é por acaso que tem os amigos espirituais que nos conduzem também, né, que cuidam do grupo. Eu acho que está todo mundo interligado em um feixe de afinidades de longa data, né? Eu acho que a presença de cada um fala com a alma de cada um. Então, mais do que o que a gente está estudando, né? E a gente está entrelaçando essas reverberações que um causa no outro. E aí é que é a mágica da coisa, né? Você estudar o Evangelho com isso acontecendo tem um poder muito grande, né? Não fica só no intelecto. Vai lá na alma, né? De algum jeito vai. Nem que seja para você ficar com raiva de alguém porque falou tal coisa, nem que seja porque ou ficar feliz, ou se sentir consolado, se sentir confortado. Então esse é o poder do grupo, né? Então também só tenho a agradecer cada um, né? Cada um tem uma qualidade, uma característica, um talento de amizade, de carinho, né? E pedir a Jesus, né, já começando a nossa oração, que nos fortaleça, né? Puxa vida, já vai para 3 anos, eu não tinha nem pensado nesse tempo, mas quanta coisa já se passou, a gente vivenciou uma pandemia juntos, quantas transformações aconteceram ao longo desse período na vida de cada um que está aqui, dos que não estão mais com a gente, nós esperamos que retornem em algum momento, e esse estudo serviu de apoio para a gente, né? Serviu de sustentáculo, embora às vezes silencioso e despercebido. Em cada domingo que a gente vem aqui, a gente recarrega as nossas baterias, fazemos uma reafirmação interna nesse compromisso de continuar melhorando, frente ao barulho ensurdecedor que o mundo nos oferece lá fora. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por cada um do nosso grupo. Obrigado por cada amigo espiritual que está aqui nos inspirando, nos estimulando, nos ajudando a prosseguir. E nós pedimos a nossa Mãe Santíssima, que é a homenageada do nosso grupo, o grande símbolo do sentimento no mundo, que possa descender o seu amor sobre nós, possa abençoar a nossa humilde iniciativa, o nosso esforço, porque ainda somos tão pequeninos, tão recalcitrantes, que esse esforço significa muito para a gente, embora seja pequeno, significa muito para nós. Então derrame suas bênçãos, Mãe Santíssima, sobre o nosso grupo, sobre o nosso intento, sobre o nosso final do ano, que cada um possa ter boas festas, que a comemoração do Natal possa encher de bênçãos os lares, os corações, as famílias de cada um. Quem sabe, Jesus, o Senhor não consiga nesse período tocar os corações dessas lideranças que vergastam a nossa sociedade com tanto sofrimento. Quem sabe, Jesus, não possamos iniciar realmente essa era nova de bondade dentro de nós,
Reacende a nossa fé nesse momento em que comemoramos o seu nascimento. E que o Senhor possa nascer eternamente dentro de nós. E que o ano que vem nós possamos manter esse nosso compromisso com o grupo, conosco mesmos, para continuarmos avançando, continuarmos evoluindo, continuarmos sendo sementes em todos os solos que venhamos a ser colocados. Obrigado, Jesus. Que assim seja.